Então hoje nós vamos ter o expositor Carlos Roberto Rebelo, que acredito que todos já conhecem, com o tema Não te afastes de Jesus. Prezados irmãos, irmãs, nosso fraternal boa noite a todos. E que a paz de Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas, nos envolva. Antes de adentrarmos ao nosso tema propriamente dito, sempre gostamos de trazer algumas considerações acerca do que o Espiritismo nos traz para que a gente possa ter uma compreensão acerca daquilo que nós vamos falar. Allan Kardec, no item 27 do Livro dos Espíritos, a obra primeira do Espiritismo, vai questionar os espíritos superiores da codificação se há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, e obtém como resposta um sim, e que acima de tudo isso está Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, os espíritos da codificação asseveram que Deus, espírito e matéria são o que eles vão denominar da Trindade Universal. Mas ele nos traz um conceito extremamente interessante depois desta fala, que é justamente onde nós vamos começar a compreender aquilo que queremos transmitir a todos. Na sequência dessa fala dos espíritos, eles dizem que, para que possa se juntar a esse elemento espiritual e elemento material, tem que haver o chamado fluido cósmico universal. Então, segundo os espíritos da codificação, ele desempenha um papel intermediário. Então, este fluido cósmico universal é o que os espíritos chamam de a origem de tudo o que conhecemos. Então, gravamos esse nome, fluido cósmico universal. E aí a gente passa para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 27, que tem como título Pedi e Obtereis, onde os Espíritos vão tratar da transmissão do pensamento e vão falar acerca da prece. Então lá no item 10 ele diz que o Espiritismo torna compreensível a ação da prece. Ele nos leva a uma reflexão para que a gente entenda como é que funciona esse mecanismo da prece. Então ele explica o modo de transmissão do pensamento, como é que quando eu penso em alguém, como é que quando eu oro alguém, como isso chega até a criatura. E eles ainda diz que é no caso em que a gente ore por aqueles que estão ao nosso lado encarnado, ou distantes de nós encarnados, a gente tem filhos ou parentes ou amigos que moram distantes de nós e que muitas vezes nos convocam a oração, uma prece, ou até aqueles que estão já no outro lado, no mundo espiritual desencarnado. Então eles nos dizem assim, ó, para que possamos apreender o que ocorre nesta circunstância, neste momento da prece, é necessário que a gente entenda ou se precise conceber mergulhados no fluido cósmico universal. Então ele nos apresenta lá no item do Livro dos Espíritos, no item 27, essa trindade universal, e diz para que o espírito aqui encarnado possa se manifestar, mas também do outro lado, para que ele possa se manifestar, é necessário que a gente esteja mergulhado, ou tem que ter esse agente, o fluido cósmico universal. Mas ele segue nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo, este fluido recebe da vontade uma impulsão. E ele, o fluido cósmico universal, é o veículo do pensamento. Então nós começamos a entender que todas as vezes que você direciona o pensamento a alguém, seja para o bem, seja para o mal, seja através de uma prece, de um pensamento positivo, o fluido cósmico universal é esse veículo, é o caminho onde faz com que esse nosso pensamento percorra e chegue até aquela criatura
cuja qual nós estamos mentalizando. Então, muitas vezes, a pessoa chega no centro espírita, se posiciona lá atrás, pega um papelzinho, pega uma caneta e escreve ali o nome de alguma criatura, de algum conhecido que ela sabe está necessitando de orações. Naquele exato momento, o nosso pensamento, segundo o que nos traz Allan Kardec, toma essa direção pelo fluido cósmico universal e já vai em direção àquela criatura que está necessitada. Então, às vezes, a gente acha que o poder está dentro da casa espírita ou no fato de que alguém vai pegar aquele papelzinho e vai ler. Não. Às vezes, a pessoa, ou a maioria das vezes, a própria criatura, com aquele desejo, com aquela vontade de orar por alguém, quando ela está escrevendo, mentalizando, ela já está envolvendo aquela criatura nessas energias benéficas. Então este fluido recebe esta vontade dessa impulsão e ele é o veículo do pensamento como o ar é do som. Com uma diferença, diz os espíritos, de que as vibrações do ar, elas são circunscritas. A gente fica nesse pequeno pedaço, muitas vezes, quando se fala desse nosso ar, né? E ele diz que ao passo que as do fluido cósmico universal se estendem ao infinito. Então, a partir do momento em que nós emitimos esse nosso pensamento de amor, de bondade, de carinho, de afeto, ou também de raiva, de ira, de desejo, de vingança, ele se propaga e vai ao infinito, obedecendo o nosso sentimento e a nossa vontade. Então eles dizem que é assim que os espíritos ouvem as preces que lhe é dirigido. Então, se a gente tem alguma dúvida com referência a isso, os espíritos são claros nessa revelação. Todas as vezes que você tenta se comunicar com alguém através dessa prece, o seu pensamento, as vibrações que emanam de você chegam até aquela criatura, seja ela encarnada ou seja ela desencarnada. Possa o seu filho ou a sua filha estar dentro da casa nossa ou está a quilômetros de distância. Poderia até estar em outro planeta, que lá chegariam essas vibrações. Entendido isso, vamos ao item 625 de um livro dos Espíritos que todo mundo conhece. Quer dizer, quase todo mundo, porque nem todo mundo sabe, porque ali Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta dos Espíritos é muito curta: Jesus. Então todo aquele que tinha qualquer dúvida se nós espíritas somos cristãos, seguidores do Cristo, de Jesus, se tinham qualquer dúvida, esta pergunta clareia a mente de todo aquele que contraria esta máxima de que o espiritismo é cristão. Mas não adianta parar só nisso. Essa resposta curta de um livro dos Espíritos às vezes não nos faz refletir com profundidade. É por isso que na sequência nós vamos encontrar um comentário de Allan Kardec a esta pergunta, onde ele diz: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então a gente pode pensar em tudo que a gente acha. Eu posso achar que o Renato é um espírito puro, que o Mica é, que a Roberta é, que a Adélia é. Eu posso olhar para ele e ter eles como modelo, como guia, mas nós vamos descobrir que o único modelo, o único guia que a humanidade pode seguir é Jesus. E hoje nós encontramos irmãos e irmãs desavisados que têm como guia, como modelo, seres encarnados, imperfeitos, seguem à risca o que eles ditam, o que eles falam, e muitas vezes esquecem de que o modelo, o guia a ser seguido é Jesus. Então ele foi aquilo que a gente pode ter, a expressão mais pura que Deus pode ter dado a nós. E é ele mesmo quem afirma no livro de João, lá no seu capítulo 14, no seu versículo 6, que eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ou seja, eu não vou conseguir atingir a minha condição de espírito puro, eu não vou conseguir chegar ao fim desta minha caminhada de espírito perfeito se o guia,
se o modelo que eu seguir não for Jesus. Ele é o único. E aí a gente pode também entender a complexidade, porque como eu falo que Jesus é o guia e é o modelo, é porque nós, segundo relatam os Espíritos, somos seres imperfeitos, porém perfectíveis, ou seja, nós estamos fadados à perfeição. Cada dia nós evoluímos um pouco, cada vez nós nos libertamos de algumas mazelas. Mas às vezes as pessoas dizem assim, pô, Rebelo, você é um cara muito bom, muito tranquilo, eu queria ser que nem você. E às vezes atribui a nós, ou àqueles que trabalham na casa espírita, coisas que nós não somos e que estamos ainda muito distantes do ser, que é a condição de um bom espírito. Allan Kardec, no item 918 de O Livro dos Espíritos, ele vai perguntar por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. Então, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta de número 100, ele começa a classificar os espíritos, nos classifica em 3 categorias: dos espíritos imperfeitos, dos espíritos bons e dos espíritos puros. Então, o que ele está perguntando para nós aqui é como é que eu posso identificar, como é que eu posso, eu olhando para a Rose, nas atitudes dela, eu posso identificar nela um espírito já na segunda ordem ali dos bons espíritos, aquele que não precisa mais passar sequer por expiações, passa por provações, mas não por expiações. E a resposta que é dada a Allan Kardec é uma das perguntas, ou das respostas que eu mais gosto dentro do Livro dos Espíritos. Porque eles dizem assim, olha, o espírito ele prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então ele diz assim, olha, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida. Ou seja, desde o momento em que ele acorda, desenvolve todas as suas atividades diárias, no lar, no trabalho, na rua, tudo o que ele faz é de acordo com as leis de Deus. Aí a pergunta que a gente faz é, tem dias que eu, por exemplo, tenho vontade de pegar a mulher pelo pescoço e dar uma esganada? Vocês, às vezes, têm vontade de pegar o marido de vocês pelo cabelo? Aqueles que ainda têm? Às vezes você fica com raiva, você tem vontade de xingar alguém. Às vezes você tem vontade de pular a cerca e morder o seu vizinho, como fazem os cães mais bravos. Ou você é aquela criatura que acorda de manhã cedo, olha para o seu marido ou para a sua esposa e diz, bom dia, meu amor, que bom que você está do meu lado, que bom que você é a minha vida, o meu caminho. E você vive o dia inteiro cercado de paz, de tranquilidade, de serenidade, não briga, não xinga, não fala nada, não sente uma raivinha, nada. É assim, Mica? Então, gente, todos nós sabemos que, sendo espíritos imperfeitos, tem hora que dá vontade da gente voar no pescoço de alguém, não dá? Isso é uma coisa natural nossa de espíritos imperfeitos. Não tem como você fugir disso. Tem horas que você fica chateado. Por exemplo, nós homens temos uma capacidade imensa de esquecer toalha molhada em cima da cama, de deixar alguma coisa jogada num canto. E as mulheres têm uma capacidade ainda maior e mais incrível de chamar a atenção da gente 24 horas por dia por conta disso. E às vezes eu digo para a mulher, você perdeu uma grande oportunidade de fazer com que crescesse em mim a admiração por ti. Você perdeu. Porque elas xingam a gente, não tem jeito, né? É da natureza da mulher cobrar isso. A mulher organizada. Mas se você deixou, pronto. Deixou o sapato largado no chão, pronto. Então, a gente faz tudo isso, toda essa introdução, para entender quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. Porque nós estamos querendo trilhar um caminho, estamos querendo mostrar um modelo. Mas qual seria o melhor caminho para a gente trilhar? E aí, para a gente aprender, nós vamos ter que recorrer ao capítulo do Homem de Bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
onde ali Kardec vai elencar algumas questões que nós temos que seguir para que a gente possa modificar as nossas atitudes. Mas o interessante de tudo isso é que essa chamada lei que nós temos que seguir, esse roteiro do homem de bem, ele não tem como você seguir ele se você não fizer isso em sociedade. Se você não tiver alguém do teu lado. Então, aquele marido que deixa a toalha molhada em cima da cama, que deixa o sapato jogado num canto que não deveria, aquele camarada que às vezes te incomoda, que deixa o banheiro sujo, que deixa espuma do cabelo no vidro do box do banheiro, e que você fica irada muitas vezes com ele, aquela criatura é a ferramenta que Deus te deu para que você possa evoluir como espírito imperfeito que é. Os homens estão se abrindo, né? Mas aquela mulher também que está ali para pegar no teu pé, para te chamar a atenção, para te educar, também é uma criatura que foi botada do teu lado para que você possa evoluir. Então são ferramentas que nós temos. O vizinho mal-humorado, aquele vizinho que te xinga, o patrão déspota, aqueles companheiros de trabalho difíceis, os companheiros difíceis de trabalho também da casa espírita, em qualquer local, são ferramentas para que a gente possa colocar isso em prática. Não tem como você aplicar isso se você não estiver com alguém do teu lado. Sozinho você não é ninguém. Então esta passagem de O Homem do Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não sabe, ali ela tem uma pequena introdução e depois ela tem 17 itens ou 17 regras para que a gente possa seguir. Como Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, então nós vamos seguir este caminho, esta estrada, nós vamos hoje caminhar nessa estrada chamada Jesus. Então nós vamos pegar uma rodovia, você vai olhar aquela placa, ó, Rodovia Jesus de Nazaré. Só que ao longo dessa rodovia são 17 pit stops, são paradas que nós vamos ter que fazer para que a gente possa percorrer esse caminho e diante daquilo que nos mostra as coisas, nós vamos ter que começar a reviver, a planejar e a executar tudo aquilo que está escrito. A largada desta caminhada, a chegada no início desta estrada, está registrado ali no capítulo 17, Sede Perfeitos do Homem de Bem. Ele diz assim, olha, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Será que se Kardec tivesse parado por aqui, a gente conseguiria entender a grandiosidade do que ele está falando? Percebo? Ele diz, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Mas a gente não consegue, porque a gente não consegue, pela nossa imperfeição, entender o que é isso. E aí sim ele vai nesse roteiro nos apresentar esses 17 itens. É lógico que nós não vamos fazer aqui 18 paradas ou 18 pit stop nesta estrada, ou nesta corrida, nesta caminhada na estrada chamada Jesus, porque senão a gente ia ficar aqui a noite inteira e não ia dar tempo. Mas nós já vamos correndo e vamos direto para o pit stop número 8. Lá no 8º parágrafo, onde ele diz, o homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então a gente começa a entender uma coisa que é uma máxima que a gente não percebe quando estuda o Espiritismo. Porque aí as pessoas dizem assim, o rebelo ficou irado. E começam a condenar a criatura por conta disso. Mas olha, o homem de bem, ele não alimenta desejo de ódio, nem rancor, nem mágoa, nem nada disso. Ele não diz que a gente não sente. Sentir a gente sente. O que ele diz é que o homem de bem não alimenta. Então o nosso objetivo, a nossa meta aqui, não é não sentir, porque você vai sentir. Se o seu marido deixar a toalha molhada em cima da cama, depois de 10 vezes alertado, você vai ficar irado. O problema é se você vai alimentar esta ira.
Nesta pequena obra aqui, ó, As Paixões da Alma, de René Descartes, outro dia até no livro dos Espíritos, nos estudos que a gente tem às quintas-feiras, que está sob a coordenação do nosso irmão Pita, nós trouxemos o que René Descartes trata dessas questões das paixões. Por exemplo, a raiva, a ira, a inveja, o ciúme, tudo isso são paixões que fazem parte da natureza nossa como espíritos imortais que somos. No início da nossa criação, tudo isso está em nós. Não tem, por exemplo, não tem como dizer assim, ó, hoje eu não vou sentir raiva. Alguém cruza a sua frente e você sente raiva. Então o que René Descartes diz que é algo que você não consegue controlar. Agora, o alimentar nós conseguimos. Até um dado momento em que nós, como espíritos perfeitos que seremos, não sentiremos mais isso. Nós não só não alimentaremos, como não sentiremos. Mas nesse artigo 65, quando ele vai tratar da cólera e da raiva, René Descartes diz que essas duas paixões fazem parte da nossa vida. Então ele diz assim, todas as vezes que alguém faz algo contra uma pessoa conhecida, amiga nossa ou da família, alguém faz algo para prejudicar, você acaba ficando indignado. Não é assim que acontece com a gente? Você vê um amigo, um companheiro, um familiar, por exemplo, sendo logrado, alguém levando um objeto dele através do furto ou do roubo. A gente fica indignado. Algumas coisas acontecem na nossa vida que nos causam indignação quando é com os outros. No entanto, René Descartes diz que todas as vezes que a mesma coisa acontece comigo, eu sinto raiva. Então, se alguém rouba alguma coisa ou furta, rouba, nós temos que falar com a sargento PM. Então, se alguém furta ou rouba algo dela, eu vou ficar indignado, mas se é comigo, eu fico com raiva. Então ele diz, olha, não tem como você fugir disso. E foi justamente aqui, nesse ponto, que surgiu o nosso tema. Porque num dado momento começaram a acontecer coisas na minha vida, onde algumas coisas começaram a ser pontuais comigo, e aquilo começou a me causar uma certa raiva. Até aí tudo bem, você ficar com raiva, como diz Allan Kardec, ali você sentir raiva é uma coisa. Agora o problema é quando você alimenta essa raiva. Quando você dorme com ela. Ou quando ela dorme com você. Quando ela está deitada com você do lado, com um travesseirinho do lado, tudo abraçado. E aí veio aquela voz suave e amiga. Não te afaste de Jesus. Porque a compreensão acerca do pensamento, acerca da boa ação da prece, das coisas ruins, essa reflexão é que a gente queria que vocês fizessem. Porque todas as vezes que eu fico com raiva, quer queira, quer não, o ambiente onde eu estou vai ficar impregnado desta raiva. Se você tem um filho, uma filha, em especial uma criança pequena de colo, ela é a primeira a ser atingida. Porque a sensibilidade dela é muito maior do que a nossa. Então a raiva é um veneno onde você toma ele esperando que o outro vá morrer. Então nesse momento de dificuldade, nesse momento de incerteza, em que a raiva tomou conta de mim e eu comecei a alimentar e não conseguia me libertar dela, aquela voz me disse, não te afaste de Jesus. E ela foi impactante, ela foi forte. É por isso que Allan Kardec, no item 159 do Livro dos Médiuns, ele diz, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Porque o que acontece nesse momento são os espíritos amigos, nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda, seja lá o nome que se dê a ele. Mas é ele que nesse momento, nos encontrando em desespero, sabendo que nós vamos cair e que talvez a gente não consiga mais levantar, ele nos diz, não te afaste de Jesus. E aí a cena começou a se desenhar na minha cabeça e eu comecei a entender e a compreender que eu estava equivocado. E eu disse, eu não posso alimentar.
No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz: o nosso pensamento, ele tem força, ele tem intensidade e ele tem direção. Então, se eu oro por alguém e o meu pensamento chega até aquela criatura, se eu fico com raiva dela, o meu pensamento de raiva, envenenado com essa raiva, também chega àquela criatura. E se a encontra desavisada, eu posso feri-la, machucá-la, envolvê-la, prejudicá-la. Porque nós somos capazes de gerar formas, de transformar coisas, mas também de destruir coisas. Então o lema é: não te afaste de Jesus. Porque aquele que se afasta de Jesus e tem o seu pensamento manipulado por essas forças que querem nos impulsionar para baixo, tudo ao seu derredor se transforma. A sua família passa a ser não mais aquela família em paz e tranquilidade, os seus filhos, filhas, eles não vão conseguir mais também viver no momento de paz. No seu trabalho nada rende, nada fica bom. Nas ruas todo mundo parece que é seu inimigo, parece que querem te desejar o mal. Em qualquer ambiente que você esteja. Por isso essa voz tem que ser marcante nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Não te afaste de Jesus. Não te afaste de Jesus. Porque todas as vezes que alimentamos isso, nós estamos saindo desta estrada principal e nós estamos começando a percorrer um caminho que não é o nosso caminho verdadeiro. Não te afaste de Jesus é uma frase que nunca mais se apagou da minha mente. E ela virou um mantra. E muitas atitudes eu comecei a mudar porque eu comecei a pensar: bom, eu não sou responsável pelo que as pessoas fazem para mim, mas eu sou responsável pela minha reação diante do que as pessoas fazem para mim. E às vezes isso é muito mais complicado quando isso vem de família, ou de amigos, de companheiros. Porque nós temos que entender que somos seres perfectíveis, ou seja, imperfeitos, estamos num processo de perfeição e que todos nós poderemos nos equivocar. Por isso o lema, não te afaste de Jesus, tem que ser um mantra na nossa vida. Esta obra aqui, ela é da Clésia da Silva Mendes, uma companheira de ideal lá de Tubarão. Ela tem um filho, e esse filho, desde pequenininho, eles fizeram todo um planejamento quando a criança nasceu, e lá pelos seus 2 anos, mais ou menos, ele começou a ter dificuldade de andar. E depois de fazer muitos exames, eles descobriram que ela estava com uma doença que é difícil até da gente falar, uma tal de leucodistrofia metacromática. Então, leucodistrofia metacromática, a LDM. Ela vai paralisando tudo na criança. Ela perde os movimentos da perna, do braço, ela perde a fala, não consegue mais falar. Imagine você olhar para o teu filho que você tanto desejou, que você tanto planejou, e você vê essa criança perdendo os movimentos da perna. Você não ouvir mais a voz dela e de repente ela começa a perder o sorriso dela e só se comunica pelo olhar. Mas uma coisa muito interessante que ela fala nesta obra está ali no capítulo 2, quando ela traz o título assim: Caio foi crescendo, que é o filho dela, uma criancinha que a gente acompanhou de pequeno quando ia nas palestras públicas no Centro Espírita. E tem uma mensagem, inclusive, que ela pediu para que eu fizesse, uma mensagem para mandar para ela, porque ela queria que eu fizesse uma oração no dia do velório dele. E foi um fato extremamente marcante, porque eu fui chamado por ele, porque eu estava com alguém internado no hospital, a minha mãe estava internada e eu teria que ir para o hospital. Mas quando eu fui embarcar no carro, eu não consegui embarcar, porque ele, numa voz, me disse: onde é que tu pensa que tu vai? E me chama de volta para que a gente faça oração, atendendo o desespero da própria mãe.
Mas nesse capítulo 1 ali, nesse capítulo 2, ela tem um subtítulo lá falando assim, ó, Bem-vindo à Holanda. Então ela narra a história de uma professora que ela tinha um filho que tinha síndrome de Down. E ela resolve escrever um livro para ensinar as pessoas a lidarem com essas crianças que têm síndrome de Down. Então ela cita porque ela diz assim, olha, o título do subtítulo é Bem-vindo à Holanda. E ela narra a história de alguém que tinha um desejo enorme de conhecer a Itália, o Coliseu, todas aquelas partes antigas da Itália, as cidades, Milho. E ela juntou muito dinheiro, se preparou e foi viajar para a Itália. Embarca num avião, e aí quando o avião decola, ela toda feliz, agora eu estou indo para a Itália. E o avião pousa no aeroporto, e de repente o piloto diz, bem-vindo à Holanda. Ela assim, mas como? Eu queria ir para a Itália, o meu sonho era ir para a Itália. O que eu estou fazendo na Holanda? Mas é uma metáfora para que a gente possa compreender que muitas vezes o nosso planejamento de vida, a convivência com as pessoas, você quer viver ou conviver com as pessoas mais maravilhosas do mundo. Você planeja a sua vida, você planeja viagens, você planeja um filho saudável, feliz, esperando que ele cresça, que ele se forme, que ele seja um excelente profissional, que ele tenha filhos, que te dê netos, que te dê bisnetos, e que você desencarne antes dele, para não sofrer. Isso é o desejo de um pai e da mãe. Então, às vezes, a gente quer ir para a Itália. Mas a vida, o avião que nós embarcamos, muitas vezes nos leva para a Holanda. Então, às vezes, você se depara com momentos tristes, difíceis na tua vida, porque você queria ir para a Itália, mas a tua vida tem que ser na Holanda e você tem que buscar se adaptar àquilo que a vida está te proporcionando. E esse livro é um exemplo daquilo que você pode entender do não te afaste de Jesus. Porque você começa a ver o seu filho se definhando, perdendo o poder de andar, de falar, de sorrir, mas nunca se afastaram de Jesus. E depois eu comecei a entender, é isso. Mesmo diante das dificuldades da vida, não te afaste de Jesus. Porque a nossa vida nem sempre será um mar de rosas. Então o homem de bem, a exemplo de Jesus, ele não só não alimenta, como ele perdoa e esquece as ofensas. E só se lembra dos benefícios. Mas nós temos uma capacidade incrível ainda de lembrar só das coisas ruins. A pessoa te faz 1000 coisas boas, prazerosas. É um verdadeiro amigo, mas de repente ele te faz uma coisa apenas equivocada e você não fala mais com a criatura. Você vira inimigo dele porque nós temos uma incapacidade de sermos gratos. Porque eu poderia olhar tranquilamente para o Mica e dizer, Mica, cara, eu sei que tu errou comigo, como eu também vou errar contigo. Mas, cara, o que conta para mim é a nossa amizade, é o quanto que você fez de bem para mim. Mas na maioria das vezes eu olho o Mica, não quero mais nem saber do Mica, porque o que ele fez para mim é imperdoável. Então, o homem de bem, ele perdoa. Então nós espíritas, nós temos que abrir um texto do Evangelho e estudá-lo. Mas acima de tudo nós temos que extrair dali uma lição moral para a nossa vida. Isso tem que servir de alimento para a nossa vida. Porque senão isso pode ter sido um exercício intelectual, pode ter sido uma esgrima intelectual, uma musculação intelectual, mas se ele não trouxe proveito para a minha vida espiritual, para o meu aprimoramento, de nada serve.
Allan Kardec, na Revista Espírita de 1866, ele nos diz que o Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. E aí ele diz assim, olha, desde logo os que se dizem seus adeptos não podem, sem cometer uma grave inconsequência, subtrair-lhes as obrigações que ele lhes impõe. Então esse conhecimento moral do Espiritismo, ele nos traz obrigações, e que você se afastar deles é uma grave inconsequência. E aí ele diz, essas obrigações elas são de duas ordens. A primeira ordem, diz ele, que ajuda, por exemplo, o indivíduo, ou que nos ajuda no dia a dia, ela diz respeito a nós mesmos, primeiramente a nós. É o valor de cada um dos nossos atos, é sondar melhor todos os refolhos da nossa consciência, ver o que eu estou fazendo de errado. Por isso o lema, não te afaste de Jesus. Porque todas as vezes que eu me afasto de Jesus, eu não estou cumprindo com aquilo que são os preceitos morais do Espiritismo para comigo mesmo. Por quê? Porque o homem de bem, lá no seu pit stop de número 11, mais uma paradinha, ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então não é eu olhar para o Fernando, para o Haddad ali, ó, e dizer para ele, cara, tu é isso, tu é aquilo, só olhar as imperfeições dele e querer corrigir ele. Não, gente. O que ele vai fazer é liberdade, é livre-arbítrio dele. O Renato ele tem todas as condições de saber o certo e o errado. E não cabe a mim modificar ele. Então eu tenho que analisar as minhas imperfeições. Porque são elas que eu tenho que mudar. Aí a gente dá um passo atrás e vai para o pit stop de número 6. Mais uma paradinha nesta estrada, nesse caminho chamado Jesus. Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Ah, se o Mica não pensa que nem eu, acabou, não é mais meu amigo. Ah, se a religião dele é diferente, não quero mais nem saber. Eu estava na sexta-feira com o meu sobrinho, ele disse assim, tio, hoje eu entrei, fui para a religião com a minha esposa, evangélico. Ele, como não é a minha ateu, mais à toa do que ateu, eu disse para ele, que bom, todos nós temos que ter uma religião. Não interessa a religião que é, se você é católico, se você é evangélico, se você é umbandista, se você, até ateu é, mas você tem que ter alguma coisa de bom você tem que fazer na sua vida. Ele é assim, tio, mas lá na igreja ele diz que vocês estão tudo conversando com o diabo. Assim, não tem problema. Deixa eles pensarem assim. Eles vão desencarnar. E ao desencarnar eles vão se defrontar com a imortalidade da alma. Pronto. E eu sou paciente, eu espero. Porque eu também vou desencarnar e nós vamos nos encontrar. E aí, beleza, como é que vocês estão? Então ele diz, o que é anátema? É reprovação enérgica, é condenação, é repreensão, é maldição, é execração. Então as pessoas, elas não estão mais se tolerando porque alguém pensa diferente dela, ou porque alguém tem um sentimento diferente do dela, ou tem uma opção sexual, ou opinião política, ou religiosa, ou qualquer que seja, diferente da minha, ele não serve para ser meu amigo. Então nós estamos muito intolerantes nos dias atuais, ou seja, nós estamos nos afastando de Jesus. Ah, se nesse momento em que a gente agisse dessa forma, a gente abrisse o canal para que a gente começasse a pensar em Jesus e dissesse, não te afaste dele. Então o homem de bem lá no pit stop 9, ele é indulgente para com as fraquezas alheias. Porque eu sei que assim como sou imperfeito, essa criatura também o é imperfeita. Então no pit stop 17 ele diz, finalmente o homem de bem respeita
todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que também sejam respeitados os seus. Na Revista Espírita de 1866, nós falamos que tínhamos duas obrigações. A primeira é para comigo mesmo. E automaticamente a gente já pensa assim, né? Se a primeira obrigação é para comigo, a segunda seria para com o próximo, né? Mas não é. Ele diz que a segunda ordem das obrigações do espírita é a do exemplo. Então não adianta de nada eu tentar modificar, mas não dar o exemplo, fazer as coisas equivocadas. Então, meus irmãos, esta obra do Caio não é uma obra espírita, é uma obra de uma amiga. Essa criaturinha chamada Caio foi um exemplo. E eu, quando comecei a ler, eu comecei a mergulhar nesta obra, comecei a me envolver, porque você conhece os personagens. Eu disse, meu Deus, aqui está o exemplo de como você tem que colocar em prática o não te afaste de Jesus. Quando o Caio foi diagnosticado com esta doença, ele tinha ali em torno de 1 ano e meio para 2 anos, quase 2 anos de idade. E o médico disse, olha, o máximo que ele vai ter é mais 1 ano e meio de vida. Ou seja, o que é para um pai e para uma mãe que tanto planejaram, receber uma informação de que o seu filho vai começar a perder. Primeiro, não vai conseguir mais andar, depois perde todos os movimentos, depois ele vai começar a perder a fala, ele vai não poder mais se alimentar sozinho, vai ter que se alimentar por sondas, e que ele vai durar mais 1 ano e meio de vida. Mas eu acho que alguém também bateu nos ouvidos deles e disse, não se afastem de Jesus. E a batalha do não se afaste de Jesus, ela foi tão forte que eles lutaram até o último dia da vida do Caio para que ele tivesse uma vida decente, saudável, da melhor forma que eles poderiam ter. Os 3. Às vezes a gente reclama da nossa vida, das dificuldades que surgem na nossa vida, mas o que seria você ter que acordar durante a noite, de hora em hora, para ver como está a saturação, para ver se ele não está com o nariz entupido, que você tem que limpar, para trocar a fralda da criança, para alimentar, de hora em hora. E aí a gente pergunta, mas esse não te afaste de Jesus vai compensar? O Caio era para ter vivido 4 anos e meio. Ele viveu 10 anos e meio. Superou todas as expectativas dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, do pai, da mãe. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Se nós não nos afastamos de Jesus, tudo é melhor na nossa vida. Então, meus irmãos, diante das dificuldades, diante das coisas que surjam, eu espero que isso vire um mantra, como ele virou um mantra na minha vida, que ele vire um mantra na vida de cada um. Todas as vezes que você sentir alguma coisa de ruim dentro de você, uma vontade de gritar em desespero contrário a Deus e as vicissitudes que a vida nos apresenta, lembre-se do não te afaste de Jesus. Siga o caminho de Jesus, que é o caminho do amor, o caminho da paz. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção.